Meus irmãos e irmãs, para que celebrar a solenidade da Santíssima Trindade? Qual que é a razão principal? Grandes homens na história, eles faziam perguntas, e uma das perguntas é: quem sois vós e quem sou eu? São Francisco, faça que eu te conheça, para que eu possa me conhecer. Santo Agostinho, e aí vai, e não só dentro da igreja, mas dentro do coração do homem tem um desejo imenso de se conhecer, porque o homem para si mesmo é um mistério, e é justamente o que acontece dentro da nossa vida. Cada homem nós podemos determinar qual é a dimensão, qual que é a grandeza do nosso viver. Se o nosso viver é limitado a uma vida física, se o nosso viver também tem uma dimensão espiritual. Celebrar a Santíssima Trindade, conhecer Deus, é para se conhecer. Deus não se revela e Deus não mostra o nome dele para que o homem o adore. Mas Deus revela e mostra a si mesmo para que nós também possamos entrar dentro de uma dimensão enorme. Por isso que a Santíssima Trindade, mais do que tantos tratados teológicos que existem, justamente para poder mostrar e tentar explicar alguma coisa, nós temos que olhar a Santíssima Trindade para poder entrar dentro da nossa essência. Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. A natureza de Deus é doação. A natureza de Deus é amor. A natureza de Deus é comunhão. A natureza de Deus é um Deus que sai de si para encontrar o homem. Sai de si o Pai e gera o Filho. E gera o Filho dentro do amor. Se nós então, em modo muito concreto, olharmos isso, e olharmos também para esse tempo, podemos pensar justamente que a natureza do homem também é sair de si. Pobre o homem que vive somente para si. Pobre o homem que não entende nessa dimensão do amor da entrega. Aqui nós podemos ver até mesmo a relação entre o homem e a mulher, a relação do matrimônio, mas nós podemos ver a dimensão do amor. Então, a Trindade Santa, essas três pessoas, elas têm em comum o amor, a mesma missão. A mesma missão, a diferença na ação, mas o mesmo objetivo do amor e da comunhão com o homem. Da mesma forma, nós então, quando a palavra de Deus nos fala que Deus é misericórdia, e o que Ele nos chama? Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Quando nós entramos dentro da vida espiritual concreta, quando nós olhamos a perfeição, nós somos chamados, somos santos, batizados e somos chamados à perfeição. E o que é a perfeição? A perfeição é a dimensão do amor. A perfeição é modo muito concreto. O quanto nós realmente, a nossa vida faz outras pessoas melhores. O quanto que a minha vida não é uma vida centrada em mim mesmo. Eu não perco a minha identidade, atenção, mas o quanto é uma vida que promove o bem dos outros. Então, falando da Santíssima Trindade, o Evangelho diz da vida eterna. Quem entra na dimensão de Deus se conhece. A vida eterna não é depois dessa vida. A vida eterna não começa depois da morte. Hoje nós estamos celebrando o 7º dia de 4 irmãos falecidos. E por que o 7? O 7º dia, em alguns lugares mudam, mas o 7 quer dizer a perfeição, quer dizer o dia da ressurreição. Por isso que nós celebramos o 7º dia, porque nós não celebramos a morte, nós celebramos a passagem. Santo Antônio, quando nós vimos aqui, ele anuncia o Evangelho, porque a palavra de Deus, para quem sente a palavra de Deus como um peso, Santo Agostinho diz, comece a ler de novo, porque a palavra de Deus não é peso. A
palavra de Deus é misericórdia e é liberdade. Então, o Evangelho, a boa nova é justamente isso. Então, a vida eterna não inicia só depois da morte. Mas quem entra dentro dessa dimensão do amor, quem entra dentro da espiritualidade, já começa a viver a vida eterna aqui. E pensar nisso, meus irmãos, eu estava lendo um poema e teve uma frase que me tocou muito, muito simples. Ele dizia assim, o poeta: com o sonho escuro de uma criança que dorme com fome, eu descobri que o mundo não é só meu. Isso me tocou muito. Por quê? De modo muito simples. Mas conhecer a Trindade é isso. Entrar dentro da dimensão do amor é isso. É o concreto da nossa vida, que começa a ser uma vida para os outros, que começa a ser uma vida que procura, como Deus, sair de si. Então hoje nessa celebração, nós vamos pedir, nós vamos colocar, mas também sabendo o quê? Que Moisés não dá um conceito. Eu experimento e conheço. A palavra de Deus não é teoria. A revelação não é teoria. Eu posso aprender tantas coisas, mas eu só vou conhecer Deus quando eu experimento. Se a palavra de Deus hoje me chama para sair de mim, para entrar dentro da dimensão da Trindade e viver aquela comunhão da Trindade no meu momento na vida concreta, quando eu faço o primeiro passo, assim eu experimento o que é a Trindade. Uma vez chegaram para o Papa João 23, bem gordão assim, e ele era bem feliz, ele era conhecido como Papa Bom, e chegou uma pessoa para ele e mostrou e deu um tratado enorme e disse assim: esse aqui é o tratado da Trindade que eu escrevi. E o Papa João 23 e falou: muito legal, depois eu vou lê-lo, mas eu quando vejo um homem, uma mulher, uma criança, quando eu vejo pessoas que se amam, eu entendo o que é a Trindade. Então que o Senhor nos ajude a não sermos pessoas que conhecem teoricamente, mas que com a própria vida experimentem o amor de Deus. Assim seja. Assim seja.